Esse caso aqui, gente, é um caso de terceiros molares, tá? Então, paciente, sexo masculino, 17 anos, compareceu para exodontia de terceiros molares, nenhum problema de saúde. Dente 38, aparentemente vestíbulo angulado. Olha só esse dente, gente. O dente 38, ele parece estar com a coroa inclinada para vestibular. Quando a coroa está inclinada para vestibular ou para lingual, para vestibular mais, tá? A raiz está inclinada para onde? Se a coroa está inclinada para vestibular, a raiz está inclinada para lingual. E na lingual, ela pode estar numa comunicação com o nervo alveolar inferior. Então, nesse caso aqui, esse caso específico, eu pediria uma tomografia. Por quê? Para ver a relação do nervo alveolar inferior com essa coroa, com esse dente. Se tiver afastado, ele não tiver uma comunicação, o seu acesso vai ser totalmente diferente. Pensa bem, vai ser diferente esse lado desse outro. Porque o seu acesso vai ter que ser mais no osso vestibular, você vai ter que fazer uma osteotomia mais na cortical vestibular do que na oclusal. Senão você não acha a coroa. E por que é importante achar a coroa? Eu vou falar daqui a pouquinho. Raiz íntima, comunicação com o canal, né? E tomografia para avaliar o risco da parestesia do elemento 38. Então, eu até conversei com a colega que mandou esse caso, eu agradeço, um beijo, obrigado por ter mandado o caso pra gente, tá? Eu aconselhei ela a pedir a tomografia, porque existe sim um risco grande de você ter a comunicação do 38, e por isso eu não faria só com uma periapical ou uma panorâmica. Agora vamos brincar, vamos pensar aqui na extração do 48. Primeira coisa, gente, o que nasce primeiro? A cabeça ou os pés? Fala aí pra mim, quem já viu esse slide sabe do que eu tô falando. O que nasce primeiro quando uma criança vai nascer? A criança nasce os pés ou nasce a cabeça? O que nasce primeiro? Escreve aqui pra mim no chat, por favor. O que nasce primeiro quando uma criança vai nascer? A cabeça ou os pés? Ninguém sabe o que nasce primeiro quando uma criança vai nascer, se é a cabeça ou o pé. Vocês nunca viram uma criança nascer? Não é possível. Vou ter que mostrar um vídeo? Não posso. O YouTube me descredenciaria. Muito obrigado, Pri. Camila. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. A cabeça. Por quê? Porque a cabeça, gente, é a região de maior perímetro. Se passar a cabeça, passa o resto do corpo. Certo? Passa o resto do corpo. Passou a cabeça, que é a região de maior perímetro, de maior volume, o resto sai. O dente é a mesma coisa. Você tem que passar a região de maior perímetro. É a coroa. Então, quando você vai fazer um planejamento para fazer uma remoção de um dente incluso, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar numa maneira de expor a região de maior perímetro. A coroa. Básico. Isso é básico, tá? Vai fazer a extração de dente incluso, o que você tem que planejar primeiro? A exposição da região de maior perímetro. Coroa. Porque se passar a coroa, todo o resto do dente sai. Então, todo o nosso esforço, planejamento, uma cirurgia de dentes difíceis gira em torno de liberar a área do dente de maior perímetro, da região em que se encontra impactado. Resistências externas. Então, você vai ter, mantendo aquele dente na posição, resistências internas e resistências externas. As resistências externas são aquelas que não dependem do dente. Tudo que for externo, que estiver retendo aquele dente na posição, a coroa naquela posição, você vai resolver com osteotomia. Então, tudo que for externo ao dente, que estiver causando retenção para que ele permaneça naquele local, você vai remover com osteotomia, no caso da coroa. E as resistências internas são lacerações, se ele tem problemas, se raízes muito divergentes. Tudo isso você vai resolver com outro tipo ou então uma inclinação muito grande, um dente horizontal. Com isso, essas questões você vai resolver com osteotomia. Perdão, odontosecção. Peraí que eu entendi. Qual broca você usa para osteotomia? Eu uso a Zecria, tá? Você pode usar a Zecria ou você pode usar 703, você pode usar 702, 703 até com peça reta, se você se sentir melhor, tá? Eu uso com alta rotação Zecria. Então, problemas externos, que são retenções externas, retenções ósseas, você vai tirar com osteotomia. Retenções internas, que são referentes ao dente, você vai tirar com odontosecção. É a mesma para odontosecção?
É a mesma produção. Quais são os riscos? Canal, o nervo alveolar inferior passando ali, né? O canal mandibular. As dificuldades. A coroa está retendo um pouco embaixo do outro dente, como vocês podem observar aí na radiografia. Vai ser necessária a osteotomia? Sim, vai ser necessária a osteotomia, porque esse dente aparentemente está incluso, né? Eu faria essa osteotomia, gente, voltada para vestibular. Por quê? Olha, tanto a incisão quanto a osteotomia, ela tem que ser voltada para vestibular, porque na região lingual a gente tem o nervo lingual passando. E o nervo lingual, ele passa em diferentes alturas. A gente não tem como saber exatamente em que altura ele está passando. Ele passa livre ali no tecido. Se você faz a incisão seguindo o plano oclusal ou na região retromolar, você vai, bem provável que na hora que você faça o descolamento, você possa ir pegar sem querer lacerar o lingual. E aí o paciente fica com dormência no bordo lateral da língua. E essa dormência é meio difícil de passar se você tiver rompido realmente todo o nervo. Por quê? Porque é um nervo que fica solto no tecido, tem muita movimentação da língua ali. Então a chance de você coabitar os bordos de novo daquela inervação e voltar a passar impulso elétrico é muito difícil, é muito complicado de acontecer. Por isso o ideal é evitar. Sempre faça sua incisão voltada para vestibular e também a osteotomia, né, voltada para vestibular. Odontodissecção, sim, vai ter que ser feita uma odontodissecção para tirar aquelas retenções internas. Lembra que eu falei? Quando tem problemas de retenção que são referentes ao dente. E a osteotomia para você remover o osso que tem ali ao redor do dente e assim liberar a coroa, que é a região de maior perímetro. E pontos de apoio? Bom, uma vez que você faz a remoção dessa parte da coroa aqui, você pode criar um ponto de apoio aqui. E quando você fizer a osteotomia aqui, veja que parece que tem uma região aqui que é do capuz, né, do dente. É bem provável que aqui você também consiga um ponto de apoio. Então, com isso, você vai conseguir fazer a luxação desse dente sem muitas vezes precisar fazer, devido ao tamanho da raiz também, né, sem precisar fazer a odontodissecção entre raízes. Acho que só dessa parte da coroa aqui já vai ser o suficiente. Na hora que você fizer a alavanca dessa região, você vai empurrar o dente para o vazio, empurrar o dente para essa região aqui onde você removeu esse pedacinho do dente. E é bem provável que ele saia com bastante facilidade e menos traumatismo, né? Menos trauma. Então a região aqui, você vai precisar fazer o quê? Vai ter que fazer um bom retalho, afastar esse retalho bacana, para que você possa fazer sua odontodissecção, sua osteotomia de forma adequada. TCLE sempre. Existe o risco de parestesia? Existe. Explique direito o que é parestesia para o paciente. Olha, tem coisa que me dá mais raiva. Tô brincando, gente. Mas tem coisa que dá raiva. Que é o paciente chegar aqui com o olho arregalado, chorando, falando que não queria tirar o siso, mas veio aqui para tirar o siso, porque um colega virou para ele e falou que se ele tirar o siso, a cara dele vai cair. A cara dele não vai mais fechar o olho, abrir o olho. Gente, nervo sensitivo é uma coisa, nervo motor é outra. Numa parestesia, você lesiona nervo sensitivo, de sensação. É diferente de nervo muscular, pelo amor de Deus. Nervo motor é uma coisa, nervo sensitivo é outra. Volta lá nas nossas aulas de anestesia, em que a gente corre toda a anatomia nervosa, para você poder lembrar o que é isso e saber falar direitinho para o paciente. Então ele vai sentir uma sensação de dormência na região do lábio e da língua, se houver parestesia nessas regiões. A cara dele não vai cair, ele vai conseguir abrir e fechar o olho, normal, tá? Ele pode ter um trismo devido a um problema inflamatório local, né? Dependendo de como foi a sua cirurgia, mas não vai deixar de abrir e fechar o olho. A cara dele não vai cair, como eu já falo, de uma forma meio abrupta, né? Então, o paciente ciente de que fará um tratamento em 2 etapas, né? No caso vai fazer primeiro esse lado, e depois faz o outro depois que vier a tomografia. Será feita exodontia do lado direito, depois do lado esquerdo, inicialmente. Medicação pré-operatória, eu passaria por ser uma cirurgia complexa, em que você vai ter que fazer osteotomia, odontodissecção, muito debris, né? Então eu passaria amoxicilina 2 gramas e dexametasona 4 miligramas. Sistematicamente saudável, porém cirurgia complexa.
Sequência cirúrgica, bloqueio epitélio-mandibular e não bloqueio do nervo bucal. Por quê? Porque o bloqueio epitélio-mandibular, ele consegue bloquear o nervo lingual e o nervo alveolar inferior, mas muitas vezes ele não bloqueia o bucal. Então eu gosto de dar uma anestesia no bucal ali, e é bom que eu já aproveito e faço uma infiltrativa ali na região onde eu vou fazer meu retalho, né? Porque normalmente o bucal fica ali na distal vestibular do segundo molar. Então você já dá uma infiltrativa ali, já fica bom já, né? Descolamento em retalho vestibular, com incisão de alívio entre molares. Então eu acho que eu coloquei ali, depois o desenho vai aparecer também. Osteotomia até acessar a coroa do elemento, lavar os debris e curetar. Odontosecção na mesial da coroa, lavar debris e curetar. Odontosecção na mesial da coroa. Luxar a região nos pontos de apoio que a gente determinou. E sutura contínua no rebordo, eu gosto de fazer sutura contínua no rebordo. E simples na região da incisão de alívio. Medicação, passo medicação pós-operatória, eu passo nos pacientes que fazem cirurgia complexa como essa. 7 dias de amoxicilina, 3 dias de dexametasona. Aqui eu fiz, ó, mais ou menos como que você vai fazer a incisão, né? Então, você pode fazer incisão nessa região. Aqui também teria um alívio, mas pra cá, né? Deixa eu colocar. Aqui. Né? Você dá uma estendidinha aqui, ó. Que aqui é a região retomolar. Sempre voltada para vestibular, tá, gente? Ó, tem que estar voltada para cá, ó. Pra cá. Não faz no plano oclusal, você vai fazer pra cá. E aí você vai expor e aí vai fazer a cirurgia, ok? Aqui se estiver aparecendo. Se ele não estiver aparecendo, você pode fazer assim, né? Incisão desse jeito, tá bom?